Olá para você que está aí do outro lado da tela, meu nome é Jefferson Marcelo e hoje a gente vai estar falando sobre um tema muito importante do primeiro ano, que é sobre citologia. Mais especificamente, hoje a gente vai estar falando sobre o citoplasma e as suas estruturas. Primeiramente, para a gente entender a citologia. A citologia é o estudo das células. E as células são as menores unidades vivas. Elas estão presentes em todos os organismos vivos, desde os vírus, de uma maneira mais primitiva, até mesmo em nós, seres humanos, somos formados por uma grande quantidade de células. Dentro da citologia, nós estudamos as células especificamente sobre duas vertentes mais específicas, que é sobre a estrutura e a função. Ambas estão muito relacionadas, porque a estrutura ocorre mediante a função. Então, por isso que é muito importante entendermos como ocorre, né, o funcionamento dessa célula e quais são as partes que atuam para que esse processo de funcionamento ocorra. No nosso mundo, nós temos diversos tipos de célula, porque a vida evoluiu a partir dessas células, não é? Então, nós temos células mais complexas, temos células mais simples, organismos que possuem apenas uma única célula que possui todas as funções, como as bactérias, mas também organismos que apresentam vários tipos de células diferentes, como, por exemplo, nós, seres humanos. Temos aqui, por exemplo, um neurônio, tem hemácias, e são apenas dois tipos de células presentes dentro do nosso corpo. Então, não seria nada estranho dizer que sem as células nós não existiríamos, porque elas compõem literalmente 100% do nosso corpo. O citoplasma é uma estrutura muito importante dentro das células. Por quê? Porque ele basicamente ocupa o maior volume das células e também é chamado de matriz intracelular. Por quê? Porque ele tem em si diluído muitos nutrientes que são utilizados por todas as macroestruturas dentro das células, que a gente vai estar chamando de organelas. Dentro do citoplasma estão a glicose, dentro do citoplasma está a água e estão os sais, que serão muito necessários para o funcionamento da célula. Então, toda a estrutura celular depende do citoplasma, que também é um importante veículo de transporte, que permite o transporte e o controle osmótico, não é? E o equilíbrio osmótico entre a célula e o meio, garantindo que ela consiga manter, não é, a sua capacidade celular de se manter sempre de maneira sempre em funcionamento. A membrana plasmática, ela é importante estrutura para a célula. Por quê? Porque ela é uma estrutura que ela consegue delimitar o tamanho das células. Porque a membrana plasmática, ela é como se fosse o limite externo da célula. Ela define o que é meio intracelular, então para dentro da célula, o que é meio extracelular. Essa membrana, ela é formada por uma bicamada fosfolipídica, então é uma bicamada com vários fosfolipídios, como vocês podem ver aqui, ó. Cada pontinho laranja e caldinha desse aqui é um fosfolipídio que forma a bicamada, né? Porque são duas camadas, um fosfolipídio em cima do outro. E também, dentro desses fosfolipídios, entre meio a esses fosfolipídios, existem proteínas que conseguem fazer o transporte ativo de produtos, né, para dentro da célula. Isso é uma coisa que a gente vai estar vendo mais certinho lá, né, quando a gente for estudar o transporte ativo e o passivo para dentro da célula. Mas é importante entender que essa função é principalmente da membrana plasmática, que ela vai estar controlando, não é, o equilíbrio osmótico dentro e fora da célula. Uma outra estrutura é a parede celular, que ela é um outro fator limitante do crescimento, né, das células. Só que é uma coisa que a gente tem que lembrar muito importante, que parede celular não é uma exclusividade de todos os grupos biológicos. Essa célula modelo que nós estamos vendo aqui agora, ela possui. Por quê? Porque ela é uma célula vegetal. Então, ela apresenta essa parede celular, que só é presente apenas em bactérias e em células vegetais, células de plantas, né? Essa parede celular, ela consegue proteger mecanicamente a célula. Então, em caso de choques,
ela é muito rígida, não é? Ela possui celulose, lignina, que ajudam a impedir que a célula quebre, que a célula se rompa e dá a, às células uma sustentação maior quando estão juntas. Por exemplo, se você pegar uma árvore e apertar uma árvore, quando ela tiver com o tronco mais grosso, dificilmente você vai conseguir que essa árvore se aperte. E se ela se apertar, se você conseguir apertar ela e comprimir muito, ela não vai voltar para o tamanho normal. Por quê? Porque a parede celular, quando você apertar, ela vai quebrar e não vai conseguir retornar para esse tamanho. Diferente, por exemplo, da nossa pele, que a gente aperta, ela aperta e quando volta, ela volta para o tamanho dela normal. Porque a membrana plasmática ela é mais maleável, a membrana plasmática não é das nossas células, é mais maleável do que a parede celular, que é bastante rígida. Mas bastante rígida não é ruim, necessariamente, porque permite, por exemplo, que as plantas consigam crescer a tamanhos gigantescos, que elas consigam se manter, não é, presentes em diversos tipos de ambientes, graças a essa estrutura que é a parede celular, que também limita também a perda de água para o ambiente, porque ela não perde tanta água para o ambiente quanto uma célula que não tem essa proteção extra. Uma terceira estrutura que é muito importante para células, principalmente para células eucariontes, é muito importante para células eucariontes, não tem células procariontes. É o retículo endoplasmático liso. O que é o retículo endoplasmático liso? O que são os retículos endoplasmáticos, né? Retículos endoplasmáticos, eles são conjuntos, né, de estruturas que servem como função de melhorar alguma coisa que já foi feita. Por exemplo, o retículo endoplasmático liso, ele trabalha na produção secundária de lipídios. Então, o que acontece? Entra um lipídio para dentro do retículo endoplasmático liso, e lá dentro desse retículo, ele melhora esse. Então, ele pega aquele lipídio simples e converte em um lipídio mais complexo, beleza? E também ele produz fosfolipídios, os fosfolipídios da membrana. Ele pega, não é, os lipídios, ele vai estar lá dentro constituindo os fosfolipídios que vão ter estrutura importante para a constituição da membrana. Outro retículo endoplasmático é o retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é chamado de rugoso? Primeiramente, qual a diferença dele? É porque, aderido a esse retículo endoplasmático rugoso, a gente tem, não é, ribossomos. Ribossomos a gente vai estar vendo mais importante na aula de duplicação de DNA, tá bom? De duplicação celular, que você vai estar entendendo bem como é que funciona o DNA e qual o papel que o ribossomo tem. Mas o que a gente precisa saber importante agora é, o ribossomo, ele faz a síntese de proteínas primárias. Então, o ribossomo faz uma proteína primária, e aí, como o retículo endoplasmático rugoso está ali, ficam vários ribossomos aderidos a esse retículo endoplasmático. E aí eles fazem a síntese da proteína primária e liberam dentro desse retículo. E o que esse retículo faz? Ele pega essas proteínas primárias e transforma elas em proteínas secundárias. Então, vai fazendo proteínas mais complexas a partir das proteínas simples, que são produzidas pelo ribossomo. Ok? E aderido ao retículo endoplasmático liso, tem um pequeno errinho ali, aderido ao retículo endoplasmático liso, que é REL, a gente tem um complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Qual é a função do complexo golgiense? A principal função do complexo de Golgi é pegar coisas de dentro da célula e jogar para fora da célula. E é como se fosse a coleta seletiva, não é? Ele pega o que foi produzido ali, às vezes excretas, ou às vezes lipídios, que precisam ser excretados para fora da célula, e eles junta isso em pequenas vesículas, olha aqui, vocês podem ver, as pequenas vesículas que foram produzidas, aqui também a gente tem, não é, as vesículas que ele está produzindo, e ele vai liberar essas vesículas para fora da célula, vai retirar isso da célula. E ele sempre fica aderido ao retículo endoplasmático liso, que é muito importante. Outra estrutura mega importante dentro da célula é o citoesqueleto.
Vocês lembram que eu falei que o citoplasma ele é um meio líquido, aquoso, no qual as organelas ficam lá dentro? O que é que garante que essas organelas não fiquem, por exemplo, se batendo toda hora? É o citoesqueleto. O citoesqueleto, vocês podem dar uma olhadinha aqui, olha aqui. A gente tem uma mitocôndria, né? E o citoesqueleto ajuda a manter essa mitocôndria no lugarzinho dela. Então ela fica ali mais ou menos paradinha, a gente tem um movimento dentro do citoplasma, mas o citoesqueleto mantém as coisas mais ou menos paradinhas para que não tenha nenhum tipo de problema. O citoesqueleto ainda pode estar envolvido na formação de cílios e flagelos, como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui é o citoesqueleto. Tem ribossomos, não é, aderidos nele, e ele está envolvido na formação aqui, ó, desses cílios dessa célula. Essa aqui é uma célula ciliada, ele produz esses cílios. Outra coisa importante é que ele também está envolvido na duplicação celular. Quando a gente for estudar mais a duplicação celular, a gente vai ver. Mas lá ele está envolvido na forma de centríolos, que são estruturas importantes, que elas vão ajudar a pegar o DNA e a separar bem certinho os cromossomos na hora da duplicação. Mas isso a gente vê mais tarde, na próxima aula. Por hoje, o que é mais importante que vocês entendam é que a célula é composta por diversas estruturas e todas elas trabalham em conjunto entre si. Mas tem duas estruturas muito importantes que a gente vai estar falando agora sobre, né? Ah, tem mais uma antes, que é o vacúolo. Assim como a parede celular, ele está presente apenas dentro das células vegetais. O vacúolo no caso, nessa forma. Vocês conseguem enxergar o vacúolo aqui atrás? Conseguem, olha só. Toda essa parte zona azul aqui atrás é o vacúolo. E o que é o vacúolo? O vacúolo ele é um saco onde ficam guardados dentro dele água e sais. Através do vacúolo, a célula vegetal consegue fazer o controle da pressão e o controle osmótico da célula. Então, por exemplo, se o ambiente onde ela tá muito rico em sais ou tá muito pobre em sais, ela vai retirar ou colocar ou puxar, não é, sais para o vacúolo para garantir a entrada de água ou a retirada de água. Isso é muito importante. Por quê? Porque assim a célula consegue manter o que é chamado de turgor, que é essa forma sempre cheia. Por quê? Porque assim, sempre que estiver faltando água dentro da célula, ela puxa a água do vacúolo. Se está faltando sais dentro da célula, ela puxa sais do vacúolo para poder garantir sempre essa pressão osmótica conservada. As duas estruturas que eu estava falando que a gente precisa aprender hoje, muito importantes, são mitocôndria e cloroplasto, que elas surgem a partir de um processo muito importante, que é o processo que a gente gosta de chamar de teoria da endossimbiose, que foi assim que ele foi proposto. Mas por que teoria da endossimbiose, Jefferson? É porque a, essas células, elas possuem características muito diferentes das outras. Por que eu chamei de células? Porque dentro da nossa célula, que é uma célula eucarionte, percebeu-se que essas duas estruturas elas se comportam de maneiras muito diferentes da célula. Por exemplo, enquanto no nosso DNA a gente tem material genético para a produção de todas as organelas, para a produção de mitocôndria e de cloroplásto, que é uma estrutura exclusiva das plantas, nós não temos essa informação genética. Essa informação genética, na verdade, está contida dentro do próprio cloroplasto e da própria mitocôndria. Assim, depois de anos de estudos, percebeu-se que eles conseguem se reproduzir sozinhos e se reproduzem somente sozinhos. Não, a célula não reproduz mitocôndria, não reproduz cloroplasto. Então, somente um cloroplasto gera um cloroplasto, enquanto o retículo endoplasmático, por exemplo, é produzido pela célula. Mas o cloroplasto não, ele se reproduz sozinho. Aí, por quê? E como que isso é possível? Tem uma teoria
eu falo teoria, porque ela foi uma hipótese e ela foi amplamente testada e agora se comprovou que, muito provavelmente, esse é o processo que aconteceu. Que é a teoria da endossimbiose, que diz que, num passado distante, uma célula procarionte ancestral, ela fagocitou, então ela iria comer uma mitocôndria. Só que o que aconteceu? Quando ela fagocitou essa mitocôndria, aconteceu que essa mitocôndria não foi digerida. E, pelo contrário, se criou uma relação de simbiose entre a mitocôndria e a nossa célula. Então, essa mitocôndria passou a ter uma troca com uma célula. Então, enquanto a célula dá energia para a mitocôndria, dá nutrientes, dá glicose para a mitocôndria devolve para a célula ATP, que é uma molécula muito energética, né? É mais energética, inclusive, do que a própria glicose. Assim, a nossa célula economiza e tem uma estrutura especializada em produção de energia, tem basicamente uma usina de energia ali dentro, enquanto a mitocôndria fica protegida e tem os recursos de graça ali dentro. Com o passar do tempo e da evolução, essa simbiose deu muito certo. Tanto é que, mais no futuro, um outro grupo surgiu, foi fagocitado uma alga verde, que tinha uma capacidade que era inédita ainda para células procariontes, que é a capacidade de fotossíntese, que é pegar os nutrientes do sol, então pegar aquela luz solar e transformar ela em energia, e transformar em glicose, que poderia ser utilizado pela mitocôndria. E assim, as plantas também tiveram, não é, o seu próprio simbionte dentro das células delas, que são chamados de cloroplastos. E nós, animais, temos apenas a mitocôndria, mas as plantas também possuem as mitocôndrias. Mais especificamente, sobre as mitocôndrias. Podem ver aqui o desenho dela bem bonitinho e aqui um modelinho 3D de como ela é internamente. Elas apresentam essa função energética e produzem adenosina trifosfato, que a gente vai estar chamando de ATP, que é uma moeda energética. Então, a partir do ATP, a nossa célula consegue produzir os mais diversos tipos de atividades. Por exemplo, para trazer uma proteína ou algo grande de fora da célula para dentro da célula, algo que não passe, não é pelo pela membrana plasmática, você precisa fazer um transporte ativo. Então, aí a célula tem que utilizar uma grande quantidade de energia para abrir essa camada, abrir uma proteína carreadora e trazer de fora para dentro. Então, por isso, a mitocôndria é muito essencial para a célula, porque ela dá a um preço mais ou menos barato, né? Essas condições para que a célula consiga ser muito eficiente energeticamente falando. Conseguir aproveitar bastante a energia que ela consome, que ela traz para dentro de si. E por isso, né, que nós conseguimos ser multicelulares, assim, a gente vai conseguindo ficar mais especializado nas nossas atividades celulares. Outra estrutura muito importante é o cloroplasto. E o cloroplasto, ele é muito importante por quê? Porque ele trouxe uma inovação evolutiva para os procariontes que eles não tinham, que é a produção de energia pela fotossíntese. A partir disso, os procariontes conseguem aproveitar a energia solar para produzirem o seu próprio alimento, que vai ser utilizado pelas suas mitocôndrias. Então, ao invés desse serzinho aqui, que seria uma planta primitiva, ao invés dele ter que pegar e caçar no ambiente lá, pegar o seu alimento lá no ambiente, ele vai ficar parado, vai pegar o sol, vai produzir energia e vai utilizar essa própria energia. E assim ele vai ser muito eficiente nessa produção energética. Agora, vamos testar, não é, os nossos conhecimentos. Gente, agora eu queria que vocês olhassem aqui e pensassem, quais são essas estruturas? Eu queria agora que vocês dessem uma pausa no vídeo,
quando eu falar já, vocês vão pausar o vídeo, vão olhar, vão anotar, e aí vocês depois vão conferir no gabarito quais são essas estruturas, ok? Beleza. 1, 2, 3 e já! Como eu sei que vocês pausaram, então agora a gente vai continuar. Quais são essas estruturas? Vamos ver? Eu vou pedir para vocês darem uma outra pausa e conferirem o quanto que vocês conseguiram acertar. Espero que vocês tenham ido muito bem, né? E que tenham pausado para conferir, tá bom? Mas assim, agora é importante que vocês tenham em mente, não é, quais são as estruturas mais importantes, entender como essas estruturas funcionam, qual a principal função. O mais importante da aula é entendermos que cada parte tem a sua função, tá bom? Agora vamos passar para a próxima parte, que é muito legal. Para assimilar os conceitos, vamos fazer duas atividadezinhas nessa aula. Na verdade, algumas atividadezinhas, né? A primeira, eu queria que vocês fizessem é assistir dois vídeos, que é esse primeiro, Teoria da Endossimbiose, que explica muito bonitinho como funciona a endossimbiose, e a segunda é sobre a origem da célula, dizendo de onde surgiu a primeira célula. A gente falou aqui da célula, mas de onde que veio essa célula? É um vídeo muito importante, os dois vídeos são muito bons, eu queria muito que vocês assistissem eles. Depois, para vocês fazerem um flashcard, vocês podem estar colando no seu caderno e tal, estarem utilizando como quiserem. Onde vocês podem pegar e podem apresentar, vocês vão escrever, por exemplo, a estrutura. Estrutura mitocôndria. Faz um desenho, escreve aqui qual a principal função. Quais são as funções secundárias da mitocôndria? Ela tem função secundária? Tem informação adicional? Que estruturas estão associadas a ela? Aí vocês podem preencher, vai ter certinho o link para vocês imprimem a folhinha, montam um flashcard com cada estruturinha e podem colar no seu caderno, que vai ser muito importante para vocês estarem conseguindo recordar quais são as principais estruturas ali das células. Não precisam fazer de todos, mas fazer é muito importante, principalmente das principais estruturas, para que vocês não se esqueçam, tá bom? Além disso, eu vou deixar o link de uma atividade avaliativa, como vocês agora estão em tempo de chegar perto de fazer Enem. Então, eu deixei ali uma atividade com algumas perguntas de alguns vestibulares que eu selecionei e quero que vocês façam, vai estar valendo a notinha de vocês, tá bom? E lembre-se muito de estar comentando, falando suas dúvidas, seus comentários aqui na base do vídeo. Deixa o seu like, porque isso aqui vai ajudar bastante, tá bom? Eu queria também que vocês interagissem. Poste seu comentário, sua dúvida. O que você achou de legal? Gostou desses conteúdos? O que você achou? Acha que tem alguma pergunta? É muito difícil? É muito fácil? Lembra de deixar sempre no comentário aí embaixo que eu vou estar conseguindo ler e estar ajudando vocês, tá bom? Tiverem alguma dúvida. Ou podem entrar em contato direto comigo. E aí, para as próximas aulas, a gente vai ter 5 coisas que são muito importantes para os próximos passos. Vocês vão assistir os vídeos e ver o aplicativo celular, que eu vou deixar embaixo o link, produzir os flashcards de vocês, estudar sobre o tema, então vocês vão ler mais, vão estudar mais, principalmente sobre as funções das organelas, para vocês entenderem bem. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo. Vão fazer a atividade avaliativa, entender bem quais as principais maneiras que esses conteúdos caem ali no Enem, no vestibular, para vocês irem bastante bem. E aí vocês vão arrasar em citologia no Enem, tá bom? Eu queria dizer para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo, e que foi muito bom ter vocês aqui. Conta um comentário com a curtida com a curtida de vocês, tá bom? Beijinho e boa aula!